Povo de Deus, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o Samuel Henrique, estou aqui mais um dia, através desse vídeo, mais uma vez para falar de Deus, para falar da Bíblia, para falar das Escrituras Sagradas e do quanto a Bíblia, a Palavra de Deus, ela pode mudar as nossas vidas. A Palavra de Deus, ela tem muito conteúdo. Alguns falam um pouco sobre milagres, outros falam sobre restituição, sobre evangelização, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, sobre João, sobre Paulo, sobre Pedro, sobre Moisés, sobre Abraão, Isaac e Jacó. Hoje eu estarei falando um pouco de Jesus, um pouco do verbo, um pouco da palavra mesmo, tá? Estamos numa campanha na igreja na qual eu participo, palavra que edifica. Por que palavra que edifica? Porque a palavra de Deus, ela edifica as nossas vidas para coisas melhores. Eu sempre digo assim, se a palavra de Deus, ela não mudar e não transformar a sua vida, eu não sei o que transforma. Por quê? A palavra, ela tem o poder de mudar a vida das pessoas, porque a própria palavra é Jesus, porque é Jesus que transforma e muda a vida das pessoas. Então, se a palavra não mudar, é a mesma coisa que Jesus não muda, entendeu? Nós vamos entender isso. Olha, em João capítulo 1, verso 1, 2 e 3, está dizendo assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos lá? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ó, algumas Bíblias, as Bíblias NVI, que é a nova versão internacional, vai estar escrito assim: ó, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Por quê? Porque o verbo é a palavra é Jesus. Então, peraí, se o verbo é a palavra é Jesus, então, conforme nós nos achegamos cada vez mais perto da palavra, mais perto nós nos aproximamos de Jesus. Por quê? Porque ele é a própria palavra. Então, não adianta a gente falar assim que eu conheço Jesus se eu não quero conhecer as escrituras bíblicas. Não adianta eu dizer que eu conheço a Jesus se eu não me importo com a Bíblia, se eu não me importo com a palavra de Deus, com a palavra divina, porque é através da palavra que nós vamos conhecer quem é, quem era, quem foi e quem será Jesus nas nossas vidas. Então, para nós nos achegarmos cada vez mais perto do Senhor, nós temos que nos achegar cada vez mais perto da palavra. Para nós ter uma intimidade cada vez mais com Jesus, é importante, é necessário, é lógico, sim, que nós nos achegamos cada vez mais com Ele em oração, em vários outros métodos aí que a gente sabe. Mas a palavra, ela é essencial nas nossas vidas, tá? Eu acho muito interessante as pessoas que às vezes elas até dizem: mas na minha igreja, o meu jeito de ser, eu gosto do fogo, eu amo fogo, gosto do Espírito pegando, Deus agindo, e a palavra é importante, beleza, mas eu gosto do fogo, sabe, quando o Espírito vem e pega todo mundo, e aquele negócio todo, aquela riboliço. Amém, irmão, é um negócio particular seu, é um negócio individual seu. Eu gosto disso também. É bom a gente ver esse renovo na igreja. É bom a gente ver quando o Espírito Santo ele pega não somente o particular de cada um, mas ele pega, assim como em Atos capítulo 2, ele pega todos e faz algo sobrenatural. É gostoso. Porém, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela despede labaredas de fogo. É a palavra. A palavra de Deus, ela muda, transforma, edifica e qualifica a pessoa para melhor. Por quê? Quem faz isso tudo é Jesus. Então Jesus é a palavra, e é através da palavra que nós nos achegamos cada vez mais a Ele e sabemos o que nós devemos ou não fazer, como devemos ou não agir, pensar como Jesus pensava, agir como Jesus agia, aleluia, e entre outras coisas. E no verso 2 vai dizer assim, ó: ele estava no princípio com Deus. A palavra sempre esteve no princípio com Deus. Nós vamos ver em Gênesis que Deus aí criou o mundo todo, conforme a gente vê por aí, através da palavra. Não foi através da profecia, não foi através da revelação. Isso tudo é bom, é muito bom. Não estou negando, querendo arrancar isso da igreja.
A profecia é bom, a revelação é bom, a hora do fogo também é gostoso. Porém, nós não devemos deixar a palavra de Deus, que é o essencial na igreja, de lado. Isso não pode ficar, tá bom? Então vamos lá. Deus ele criou tudo através da palavra, que haja e ouve, que haja luz e houve luz, palavra, que haja firmamento e houve firmamento, entendeu? Ó, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, houve luz, haja expansão da terra, e houve, que haja e houve, haja animais, houve animais. Então Deus ele criou tudo através da palavra. E como eu disse, no princípio ele estava com Deus. Jesus estava com Deus no princípio de tudo. Nós vamos ver no mesmo Gênesis, capítulo 1, verso 26. Eu até anotei aqui, até mais simples. A Bíblia diz assim, ó, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós acabamos de ver aqui que a Bíblia diz que ele estava com Deus no princípio. E realmente, ele estava mesmo. Quando Deus, no verso 26 de Gênesis, capítulo 1, ele diz, façamos. Presta atenção. Ele não disse, eu vou fazer. Não, está no plural. Façamos. Então, peraí, se ele disse façamos, não eu vou fazer, então ele não estava sozinho. Tinha alguém com ele. E nós cremos que é Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Então, quando ele diz façamos, com certeza, sem sombra de dúvida, que era o Senhor Jesus que estava do lado dele. Porém, em João capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz que ele estava com Deus no princípio de tudo, no princípio, na criação. E no verso 3 vai dizer, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que se fez, nada do que foi feito se fez. Então, nós temos que aprender, todos nós, que a palavra de Deus era essencial nas nossas vidas. Nós não devemos deixar a palavra de Deus de lado por circunstância alguma. É a palavra que transforma, muda, edifica, restaura as nossas vidas. Sabe quando você não está bem, mas você fala assim, acho que eu vou ler um pouco da Bíblia. Quando você acaba de ler, parece que renova você. Porque a palavra de Deus, ela realmente tem e sempre terá esse poder. Passa os céus, passa a terra, porém a minha palavra não vai passar. É isso que o Senhor diz para nós. Amém? Então, irmão, não deixe a Bíblia de lado, não deixe a sua Bíblia no canto, empoeirada, aberta no mesmo capítulo, no mesmo versículo, talvez semanas, talvez meses ou talvez até anos. Não faça isso, porque isso vai trazer grande perturbação para você. Tá bem? Porque se o inimigo ele perceber, e com certeza ele percebe que você não se importa com a palavra, ele vai saber que você também não se importa com Jesus, porque Jesus é a palavra. Amém? Que Deus abençoe. Pai do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.